Olhe para o seu problema um pouquinho mais de perto. Vamos falar sobre psicoterapia e hipnose ericksoniana e o princípio Farrah-Fawcett. E eu vou trazer esse princípio baseado no livro A Anatomia do Impacto Vivencial na Psicoterapia Ericksoniana e também vou utilizar desse livro aqui, a Terapia Feito sob Medida, como base, embasamento para esse vídeo. Quando o Zweig ainda estava na faculdade de psicologia, ele cita que ele estava com aquele arquétipo do psicólogo fumante. Então, ele fumava para se distrair, ele fumava como uma espécie de passatempo. Então, num determinado momento, Erickson se aproxima do Zweig e começa a contar uma história para o Zweig de um conhecido que ele tinha que fumava. Esse conhecido do Erickson, ele era um tonto, porque ele não sabia exatamente como colocar o cigarro na boca. Ele não sabia se ele colocava o cigarro no meio da boca, ou no canto esquerdo, ou no canto direito da boca. E ele não sabia se ele devia acender o cigarro com um isqueiro, com um acendedor ou com um fósforo. Ele era um tonto porque ele não sabia se ele tinha que soprar a fumaça do cigarro forte, fraco, rápido ou lento. Ele era um tonto. E o Erickson foi contando essa história, diversas maneiras de colocar o cigarro na boca, de segurar o cigarro, de tragar o cigarro, de várias e várias formas. Por fim, o Zweig percebeu a mensagem que o Erickson estava transmitindo para ele, e ele, por conta própria, depois de alguns dias, notou que ele não queria mais fumar. Não fazia mais sentido fumar aquele cigarro. Essa história a gente vai encontrar na página 18 no livro de Anatomia do Impacto Vivencial da Psicoterapia Ericksoniana e na página 120 do livro Terapia Feita sob Medida. Zweig, então, cita de um momento em que ele foi almoçar num restaurante com seus amigos de hospital. E então tinha uma revista de uma mulher que na época ela era símbolo sexual, era uma mulher muito famosa, muito bonita. Ela chama Farrah Fawcett. E então, nesse momento em que eles vão almoçar, tem uma revista em que na capa tem essa mulher, Farrah Fawcett. E então, um amigo começa falando assim, as pernas dela, as coxas dela é muito gorda. A panturrilha dela tem um tamanho inadequado. A cintura, o quadril dela é muito largo para a cintura. O sorriso dela é muito grande. O rosto dela é muito redondo. E cada um foi falando uma coisinha, uma parte do corpo dessa mulher. E então, quando eles pararam de falar, para o Zweig, essa mulher já não era mais bonita e atraente. Quando você olha para algo, de modo geral, você está olhando aquele algo como um todo e não olhando para pequenas partezinhas daquele todo. Você olha para essa gestalt. E quando os amigos do Zweig foi mostrando partes desse todo, esse todo, a beleza daquele todo, foi se desfazendo. Portanto, o efeito Farrah-Fawcett é: se examinarmos algo de muito perto, suficientemente de perto, perde a sua integridade. Já no livro da Anatomia do Impacto Vivencial,
O Zweig diz que essa técnica funciona exatamente porque quando você parte para as partes, você fragmenta o todo, então o todo perde potência. O todo, ele pode ser alterado. E isso significa que se você tem um problema, como por exemplo, depressão, e você encaixa essa depressão como sendo X, e então você começa a fragmentar essa depressão então ela se altera, ela pode se tornar mais fácil de ser lidada. Aquela compreensão, aquele rótulo ou diagnóstico em relação ao problema, ele então pode se alterar de modo em que você melhore, em que você traga, vou utilizar essa expressão, a cura para si mesmo. Então, se eu pudesse dar uma dica para você, eu diria: olhe para os seus problemas um pouco de mais perto, suficientemente perto. E se você gostou desse conteúdo, ative o sininho, siga esse canal para continuar tendo mais conteúdo sobre hipnose e terapia ericksoniana e também hipnose gestual.